Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aos irmãos, o nosso estudo dessa escola dominical está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versos de 1 a 21. Pela narrativa de Paulo, nesse texto, podemos comparar a vida cristã a uma tempestade de problemas. Os irmãos já repararam para pensar sobre isso, ou seja, na vida cristã não navegamos somente em águas tranquilas, mas enfrentamos uma tempestade da qual podemos ver nuvens escuras e trovões aterrorizantes. Nessa travessia, os covardes e os que têm medo de decidir não entrarão no reino de Deus. Podemos dizer que a vida cristã não é uma feira de amenidades, mas é um local de duras lutas. Navegamos por águas turbulentas de um mar revolto. William Barclay nos diz que este texto reflete uma tempestade de problemas. Mas a gente vê que Paulo tratou do privilégio de ser um ministro da nova aliança, de receber o ministério da conciliação, de ser um ministro embaixador de Cristo Jesus. Por esses motivos, Paulo procura viver de modo irrepreensível para não ser pedra de tropeço, tanto para incrédulos quanto para os cristãos. Paulo rejeitou ser motivo de escândalo, para não degradar o ministério que a ele foi confiado. David Thomas diz que muitos são os perversos que degradam o ofício que a eles foram confiado. Comerciantes degradam o comércio. Médicos degradam a medicina. Juízes degradam a justiça. Legisladores degradam as leis, reis degradam o próprio trono, mas o que é pior é que existem ministros da palavra de Deus que degradam o próprio ministério. Simon Kistemaker diz que a conduta de um pastor nunca deve obstruir a obra do evangelho. Um pastor é sempre, em primeiro lugar, um ministro da palavra de Deus, e depois um servo do Senhor para o seu povo. Quando o ministro do Evangelho quebra a lei moral de Deus, a igreja não consegue mais testemunhar para o mundo. A poluição do pecado mostra a contradição entre os atos e a palavra. O ato pecaminoso condena a mensagem do Evangelho. Paulo começa a esclarecer este capítulo com uma das virtudes mais robustas da vida cristã, a paciência triunfadora. A palavra grega hupomone não pode ser traduzida literalmente ao pé da letra, mas William Barclay exemplifica como sendo alguém que se assenta com as mãos cruzadas e de cabeça baixa até que passe a tormenta de problemas de maneira pacífica. O maior pregador de todo o tempo, Crisóstomo, diz que hupomone é a raiz de todo bem, a mãe de toda piedade, a fortaleza que nunca pode ser conquistada, o porto que não conhece tormenta. Podemos ver que estas são algumas virtudes do apóstolo Paulo. Por isso, esse texto nos mostra possibilidades importantes para a vida cristã, quando o mar se revolta na vida cristã. Por exemplo, em primeiro lugar, os conflitos internos da vida cristã. O apóstolo Paulo fala desses conflitos internos, que a paciência triunfadora ajuda-nos a vencer. Aflições, por exemplo, tudo que é exagerado
traz desconforto físico e mental e consegue atentamente produzir em nós aflições. Quando somos atribulados por algum motivo, isso gera carga para o nosso coração, desilusão que podem afetar a vida do cristão, as privações, desfazer do seu carro sua ferramenta de trabalho e de transporte, literalmente é uma necessidade da vida, no sentido de sofrimento. Possivelmente também podemos passar por torturas, privações de bens materiais que podem afetar a vida do cristão e de qualquer um. Em segundo lugar, as tribulações externas da vida cristã. Para ser ministro da nova aliança, Paulo passou por momentos difíceis na vida. Será que hoje nós temos a mesma disposição de Paulo naquela época? Os açoites. O sofrimento de Paulo não foi apenas no sentido de sofrimento físico, porque ele foi açoitado várias vezes com varas, foi apedrejado. Os cristãos primitivos enfrentaram fogueira e feras e toda sorte de castigos físicos, mas eles não fraquejaram, não negaram a sua fé. E foi assim que chegou até nós o cristianismo. O próprio apóstolo Paulo dá seu testemunho: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Esses açoites deixaram cicatrizes, pelo que escreve o próprio Paulo: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As prisões. Paulo foi preso várias vezes. Prisão em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia e em Roma. Paulo passou vários anos de seu ministério preso. Terminou seus dias em uma masmorra em Roma, de onde saiu para ser decapitado. Ao longo dos séculos, crentes em Cristo Jesus suportaram prisões, abandonaram sua própria liberdade, mas não abandonaram a fé. Hoje está acontecendo o contrário. As pessoas estão abandonando a fé para curtir a vida em nome de uma liberdade duvidosa. Os tumultos. Paulo enfrentou a severidade da lei judaica e romana por onde passou, mas também a violência da multidão tresloucada. Os trabalhos. Paulo trabalhou exaustivamente e o trabalho pesado provoca, nós sabemos, esgotamento físico e mental. Paulo enfrentou duras jornadas de trabalho, mesmo porque não queria ser pesado para os irmãos. As vigílias que Paulo viveu. Paulo passava noites em orações. Outras não conseguiam dormir por causa dos tumultos e perseguições que vinham de todos os lados. Paulo voluntariamente se negava a dormir para se dedicar ao trabalho evangélico, no cuidado com todas as igrejas. Ele se dedicava à oração nas vigílias da noite, procurando seguir o exemplo de Jesus. Sobre os jejuns de Paulo, muitos foram voluntários e outros não. Paulo fazia jejuns voluntários para ter mais tempo para trabalhar. Olha que coisa incrível. Mas em algumas ocasiões, os jejuns foi porque o apóstolo Paulo passou privações de alimento. E em outras ocasiões, Paulo passou fome. Queridos, quando Deus nos capacita a enfrentar as tempestades na vida cristã. Neste ponto, Paulo exerceu a paciência
triunfadora que lhe permitiu vencer e fazer referências a uma série de elementos com os quais Deus lhe equipou para enfrentar as tempestades da vida. Em primeiro lugar, Deus deu ao apóstolo Paulo qualidades necessárias à sua mente, para que ele tivesse condições de enfrentar as tempestades na vida cristã. Para ser ministro da reconciliação, ele recebeu de Deus algumas qualificações. A pureza, por exemplo. Paulo cuidou muito para que não se contaminasse. Teve como objetivo ser puro, livre de toda mancha, de toda contaminação da carne e do espírito. Ter vida pura, motivos puros, ações puras, pensamentos puros. É o que Paulo precisava, mas ele precisava também de conhecimento. Paulo sabia, na prática, o que deveria fazer. Bruce Burton diz que Paulo não necessitava de riqueza, de informações. O que Paulo tinha, bem claro, era o entendimento da mensagem do Evangelho. Cristo havia revelado ao apóstolo sobre o mistério da salvação. A longanimidade de Paulo, a palavra grega makostumia, que Paulo usa, significa paciência com as pessoas difíceis de serem lidadas, enquanto hupomone significa ter paciência com circunstâncias difíceis. Longanimidade é ter domínio próprio, é não revidar o mal apressadamente. É suportar o outro, mesmo quando ele está equivocado. Deus é longânimo para conosco. Em segundo lugar, as qualidades que Deus outorga ao coração de Paulo. Aqui, Paulo elenca mais 3 virtudes. A bondade. A palavra Chrestostes é o oposto de severidade, ou seja, o apóstolo Paulo era o oposto disso. Ele usava de bondade, era compassivo, ele pensava mais nos outros do que nele próprio. Barnabé era assim também, por isso foi chamado de bom. A Bíblia mostra que eles estavam sempre investindo na vida dos outros. O Espírito Santo que foi dado a Paulo, nenhuma palavra ou ação bondosa pode ser realizada sem a intervenção do Espírito Santo de Deus. William MacDonald diz que tudo que Paulo foi feito por Paulo no poder do Espírito Santo, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. O amor não fingido. A palavra grega ágape significa uma invencível bondade que tinha em Paulo. É o amor que não paga o mal com o mal, antes paga o mal com o bem. Em terceiro lugar, as qualidades que Deus deu ao apóstolo Paulo foi a pregação do Evangelho, a palavra da verdade. Ele recebeu do Senhor tanto a palavra quanto força para pregar. Paulo não gerou a palavra, ele a recebeu de Deus. Ele não transmitia a sua verdade que vinha de dentro, mas a verdade que vinha do alto. Não era a palavra de homens, mas a palavra da verdade, a palavra de Deus, o poder de Deus. Paulo anunciava a palavra no poder de Deus. 1 Coríntios 2:4, 1 Tessalonicenses. A pregação, a mensagem da palavra emana de Deus. Paulo não falava apenas do poder de Deus, mas ele experimentou o poder de Deus por várias vezes. As armas da justiça. Essas armas eram de defesa e também de combate. Era como escudo na mão esquerda e espada na mão direita. Não lutamos contra carne e sangue,
mas contra principados e potestades. Nesta batalha não há campo neutro, somos um guerreiro ou uma vítima. Os grandes contrastes nas tempestades da vida cristã. Paulo deixa claro as profundas diferenças que existem entre as perspectivas do homem e as perspectivas do nosso Deus. David Thomas diz que estas diferenças falam dos lados opostos de um homem de Deus, do lado secular e do lado espiritual. O lado visto pelo homem é o lado visto por Deus. Borton diz que esta passagem mostra como Deus avaliou o ministério de Paulo e como os críticos o avaliaram. O verdadeiro homem de Deus experimenta o topo da montanha, mas também anda nas regiões mais baixas dos vales mais profundos. Ele oscila entre a honra e a desonra, entre a infâmia e a fama, entre a vida e a morte. Em primeiro lugar, honra e desonra. Aos olhos do mundo, Paulo era desprovido de honra. Era como escória da sociedade. Era o lixo do mundo. Mas, aos olhos de Deus, era muito honrado. A palavra grega, atimia, usada para desonra, significa a perda dos direitos de cidadão, privação dos direitos civis. E olha que Paulo tinha duas cidadanias, era judeu de nascimento e comprou o título de cidadão romano, mas Paulo era cidadão dos céus, cidadão do reino de Deus. Paulo tombou na condição de mártir em Roma, mas levantou no céu na condição de príncipe. Em segundo lugar, infâmia e boa fama. Os opositores de Paulo criticavam suas ações, tudo aquilo que ele falava, mas por outro lado, tinha o seu ministério reconhecido pelos irmãos crentes de Corinto. Contudo, depois de ser difamado na terra, por certo, Paulo recebeu boa fama no céu. Em terceiro lugar, enganador e sendo verdadeiro. Seus críticos diziam que ele era um charlatão, ambulante, um impostor, que ele não tinha autenticidade apostólica, mas seu ministério dizia exatamente o contrário. Ele tinha consciência limpa e convicção de que sua mensagem era a verdade de Deus. Em quarto lugar, desconhecido, entretanto, bem conhecido. Para os judeus que o caluniavam, ele era um João Ninguém, a quem faltava a autoridade apostólica, a quem podiam denegrir à vontade. Mas para seus filhos na fé, Paulo era bem conhecido e amado. O apóstolo Paulo foi, sem sombra de dúvidas, o maior apóstolo, o maior plantador de igrejas, o maior evangelista e o maior missionário. A palavra agoumenai, traduzida por desconhecidos, de ser ignorado, de não ter valor, totalmente desconhecido, ignorado pela literatura do seu tempo, pelos eruditos, pelos políticos, não se preocupavam com ele. Ele não era fonte das conversas diárias. Contudo, Paulo é hoje mais conhecido do que qualquer imperador romano. Não importa ser reconhecido por homens. O que verdadeiramente importa é você ser reconhecido por Deus. Em quinto lugar, morrendo, contudo, vivendo. Paulo vivia sob constante ameaça de morte. Foi apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, enfrentou feras em Éfeso e foi atacado por uma multidão furiosa em Jerusalém. Simon Kistemaker diz que o poder divino que ressuscitou Jesus
livrou Paulo de uma morte prematura. Sua vida despertou fúria no inferno e tumulto na terra, mas Paulo viveu para combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Em sexto lugar, foi castigado, porém não morto, mesmo passando por muitos açoites, cadeias, tumultos e apedrejamento. Deus o preservou da morte, a fim de que ele cumprisse o propósito de levar o evangelho até os confins da terra conhecida naquela época. Em sétimo lugar, entristecido, mas sempre alegre. Paulo ficou por várias vezes entristecido por causa das circunstâncias que viveu, mas a sua alegria vinha da comunhão que ele tinha com Deus. Sua fonte de alegria não estava na terra, mas no céu. Não em homens, mas em Deus. Em oitavo lugar, pobre, mas enriquecendo a muitos. Paulo não era como os falsos apóstolos que mercadejavam a palavra de Deus. Paulo era pobre. A palavra grega ptochos, usada por Paulo, significa extrema miséria, extrema pobreza. Ele não tinha dinheiro, mas tinha um tesouro mais precioso do que todo o ouro da terra. Ele tinha o evangelho de Jesus. Ele enriquecia as pessoas, não de coisas materiais, mas de bênçãos espirituais. Em nono lugar, não tendo nada, mas enriquecendo a tudo e a todos. Ele não tinha riquezas terrenas, mas era herdeiro daquele que é dono de todas as coisas. As posses do ímpio são provisórias, elas passam, mas o cristão é herdeiro das riquezas permanentes, eternas, que pertencem ao nosso Pai. O ímpio pode possuir tudo aqui, mas não levará nada, nós mesmo não tendo nada aqui nessa terra. Teremos um tesouro na glória. A importância do amor para enfrentar as tempestades da vida. O apóstolo Paulo finaliza procurando fortalecer o seu relacionamento com seus filhos na fé. Os falsos apóstolos tinham influenciado negativamente o relacionamento entre Paulo e os crentes de Corinto. Mas diante dos prejuízos espirituais causados aos crentes daquela igreja pelos falsos apóstolos, Paulo continuou amando os seus filhos na fé. Em primeiro lugar, o amor deve ser verbalizado. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os meus lábios. Paulo não apenas ama seus filhos na fé, mas verbalizou seu amor por eles. Paulo demonstrou que amor não é mero substantivo, é verbo. Traduz em ação, é uma atitude. Amor é mais que sentimento. Em segundo lugar, o amor deve ser demonstrado. Alarga-se o nosso coração, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Paulo não apenas abriu seus lábios, mas alargou o coração para amar os crentes de Corinto. Ele não apenas verbalizou seu amor por eles, mas demonstrou profundo amor que sentia. Os crentes de Corinto estavam represando em seus corações o afeto que deveria demonstrar a ele, numa expressão de amor. Há quem diga que restrições dos coríntios mostrava a falta de amor, de um excesso de suspeitas, enquanto o amor de Paulo por eles era imenso. Em terceiro lugar, o amor deve ser retribuído. Ora,
como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também comigo. Condição de pai espiritual, Paulo, ao demonstrar amor para com eles, ele desejava ser retribuído nas mesmas proporções, ou seja, quem recebe amor deve retribuir amor. Os crentes de Corinto tinham que se livrar dos pensamentos negativos que tinham contra o apóstolo Paulo e encher seus corações de amor para com ele. Amém? Queridos irmãos, um bom dia a todos, que sejamos ricamente abençoados hoje, nesse dia do Senhor, e que logo mais nós estaremos juntos novamente na live do culto à noite. Não percam, não deixem de participar de logo mais do culto das 19 horas. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?